Vamos dar início ao nosso culto. Amém, glória a Deus, amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Queremos glorificar Teu santo nome de Jesus. Somente Teu santo nome de Jesus é glorificado neste lugar. Somente Tu és adorado neste lugar, Senhor. Somente o nome de Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é glorificado neste lugar. Nós queremos consagrar mais uma vez nossas vidas a este lugar, este momento agora, Senhor. Nós queremos concentrar somente para glorificar Teu santo nome de Jesus, porque somente Tu és digno de louvor e adoração. Somente Tu és digno de toda honra e majestade. Vem com Teu poder e autoridade neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, nosso Senhor e Salvador, nosso único Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Envia Teus anjos, Senhor. Acampa Teus anjos neste lugar. O Teu exército de anjos neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor e Salvador em forma de Espírito, vem neste lugar. Enche este lugar da Tua glória, Senhor. Tens liberdade neste lugar, Senhor. Tens liberdade sobre nossas vidas. Vem para reinar, Senhor. Vem, Senhor. Não somente para participar neste lugar, que somente Tu és o Senhor. Vem para reinar sobre nossas vidas, sobre este lugar. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Somente Teu santo nome de Jesus, somente a Tua glória neste lugar. E tudo que vem nos atrapalhar neste momento agora, eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus. Todos os demônios, espíritos malignos, saiam todos deste lugar, em nome de Jesus. Somente a Tua glória neste lugar, Senhor. Pela Tua misericórdia e bondade, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para que nos ame tanto, Senhor? Que o Senhor cresça cada vez mais ainda, que eu diminua também cada vez mais ainda, para que prevaleça somente a Tua glória neste lugar, Senhor. Nós queremos dedicar esse momento exclusivamente para glorificar Teu santo nome de Jesus. Vem com Teu poder e autoridade, Senhor. O poder e autoridade do nome de Jesus que cura, que liberta, que salva, que nos dá vida eterna, que renova vidas, restaura todas as coisas. O poder da Tua restituição, Senhor, das coisas que o inimigo levou. O poder da Tua ressurreição, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Somente a Tua glória neste lugar. E recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração. Toda honra e majestade somente a Teu santo nome de Jesus. Pela Tua misericórdia e bondade, fica conosco, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cada família representada, Senhor. E aqueles que estão a caminho também. Protege e guarda, conduz, Senhor. Para que estejamos aqui num só coração, para glorificar Teu santo nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Poderoso é sempre nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
poderoso Senhor nosso Aleluia, Santo, Santo Jesus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo. De louvor, tu és santo, santo, santo Senhor, é o Senhor Deus poderoso. Abre os céus e desce, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno, santo, santo. Levante seus braços e declare: Ele é o santo, poderoso, digno de louvor, tu és santo. Digno de louvor, tu és santo, santo. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para nosso Deus. Ele é o digno de todo louvor, toda a glória. Amém, Senhor, Rei.
dia a noite me alcançar. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se cantar a Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se cantar a Ele. O teu amor, Teu amor me fez novo. Ele é o Rei da glória. Rei da glória. Onde está o que possa de ti Não há me separar? nada, Não há nada. não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver e só vou viver se for para Ele. Ele é mais forte. Ele é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver e só vou viver se for para Ele. Mais uma vez Deus é mais forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou Eu reinar. quero viver só pra Eu quero Ele. viver e só vou viver se for para Ele. Abre o mar, Abriu o mar, parou o sol parou o e o sol, universo com Ele. e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei Que Deus é mais forte. que a morte Ele vive pra sempre, com Ele eu vou. Glória a Deus. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele. Deus é mais forte. Forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou Ei, reinar. ei, ei. Eu só vou viver, eu só vou viver se for para Ele. Última vez. Ele é mais forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele. Glória a Deus. Ei. Ele é mais forte. Ei. Toda a glória a ti, Jesus. Ei. Queremos declarar nessa manhã que totalmente somos de Ti, Senhor. Totalmente Teu, Senhor. Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente, dependente do Teu favor. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como uma coça, anseio por Ti. Eu quero ser dependente, dependente do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus.
quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma corça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Vem, vem. Totalmente teu, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Vamos declarar que eu quero ser um vaso. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti, Jesus. Eu quero ser dependente, dependente Do teu favor. Quero ser como uma criança. Eu quero ser como criança Em tuas mãos. Eu quero ser como uma corça, anseio por ti, Eu Jesus. quero ser dependente, dependente Do teu favor. Aleluia! Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente, totalmente teu. Totalmente teu, Jesus. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça, teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça, teu poder posso sentir, está se movendo aqui. La la la, 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 la la la. Na presença dos anjos, com tua glória
voz de muitas águas. Posso ouvir anjos cantar na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, como a voz de muitas águas. Posso ouvir anjos cantar, cantam santo, santo, cantam santo, santo. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Está se movendo aqui. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, juntos adorar diante, cantaremos, cantaremos para o na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, juntos ao coral de anjos, cantaremos para o Rei. Tu és santo, declare que Ele é o santo, santo, tu és santo, santo, tu és digno, Senhor, digno, tu és digno, digno. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Esse é o nível de tua glória. Aumenta, Senhor, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és digno, tu és digno, digno, tu és digno, Senhor, digno. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Senhor.
peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, E se eu passar pelo fogo, não temerei. não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo do santo. Não sei mais viver. Sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, E se eu passar pelo não fogo, temerei. não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei no santo dos santos, sem mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu quero me mergulhar. Ei! Eu mergulho na mirra ardente, Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. entre no santo do santo. Clama pela glória, Entra, a entra. glória de Deus. Quem já pisou? Esse é o melhor lugar. Não sabe Esse é o lugar mais seguro. Eu quero sempre viver na tua presença, Senhor. não sabe viver. Onde Santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Continua derramando neste lugar, Senhor.
Continua derramando a tua glória, o teu poder, o teu... Continua derramando neste lugar, Senhor. Você que veio adorar o Senhor nessa manhã, exalte o Senhor, adore o Senhor. A glória de Deus. Oh, quem já pisou? Continua conosco, Senhor. Continua derramando neste lugar a tua glória, a tua santidade, Senhor. Ei, a tua santidade neste lugar, pois somente tu és santo, Senhor. Somente tu és santo. Oh, somente tu és santo, Senhor. Continue adorando o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Continue adorando o Senhor. Aleluia. 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 Somente tu és adorado neste lugar, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. 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 Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo.
Glória a Deus, aleluia. Somente Tu és digno, Senhor. Somente Teu santo nome de Jesus é adorado neste lugar. Somente Teu santo nome de Jesus é adorado através de nossas vidas, Senhor. Pois é pela Tua glória que o Senhor nos formou. A Tua palavra de Deus diz: eu te formei e fiz para a minha glória. Recebe nossa adoração, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor nos ame tanto? Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor nos continue amando tanto assim? Somente pela Tua misericórdia e bondade estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu santo nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua recebendo nossa adoração. Continua, Senhor, porque somente Tu és digno. Somente Teu santo nome de Jesus é digno de louvor e adoração. Somente Teu santo nome de Jesus é digno de toda honra e majestade, Senhor. Continua reinando sobre este lugar. Continua reinando, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cada família representada neste lugar. Estamos aqui num só coração, num só propósito, que é glorificar o Teu santo nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor. Nós queremos abrir nossos corações, nossas mentes neste momento agora. Desperta a Tua igreja, Senhor, neste momento agora, porque nós queremos receber a Tua palavra, o Teu alimento espiritual, Senhor, porque nós queremos viver somente conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos obedecer somente os Teus mandamentos e fazer assim a Tua justiça e a Tua santidade sobre nossas vidas, Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fala conosco através do pregador dessa manhã, Senhor. Usa, Senhor, usa o pregador dessa manhã como instrumento da Tua obra, Senhor. Conduz a fala e o pensamento, para que somente a Tua palavra verdadeira seja divulgada. Nós queremos abrir o coração, nossas mentes. Queremos receber a Tua palavra, Senhor, e obedecer os Teus mandamentos, para fazer somente a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Continua conosco, Senhor, e através de cada ato que nós realizarmos, somente Teu santo nome de Jesus seja glorificado e honrado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Queria convidar nessa manhã nosso pastor Caetano, todos conhecem, né? É o Thomas Caetano, vem para cá. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Pegar a colinha aqui, né? Que o pastor Felipe não precisa de colinha, né? Mas os aprendizes ainda precisam da colinha. Graça e paz a todos da igreja. Eu estou feliz demais por estar aqui hoje. É uma honra subir neste lugar, estou até tremendo. Porque é uma honra mesmo rever todos os irmãos, amigos. Eu fico muito feliz de Deus ter preparado essa oportunidade para eu estar aqui nessa manhã. E eu vim aqui mais para a gente matar a saudade, mas também dividir a palavra de Deus, né? As coisas que o Senhor tem ministrado em nosso coração, nos ensinado, ali na igreja agora de Itaquá, que está sendo uma bênção também lá. Deus tem feito maravilhas. Estou muito feliz, a unção que corre aqui está correndo naquele lugar. E graças a Deus, Deus tem trabalhado de uma maneira sobrenatural. Hoje venho dois acompanhando comigo, o Matheus e a Larissa. São também lá da igreja, jovens. Eles estão comigo hoje. Falei, vamos lá comigo, vamos conhecer a minha casa. E eles vieram. Mas vamos abrir a palavra de Deus? Isaías 43, versículo 7. O pastor falou aqui, né? Na oração. Será a abertura da palavra. Isaías 43, versículo 7. Diz assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Por que eu estou nessa manhã iniciando com esse versículo? Porque quando eu cheguei na igreja de Itaquá, esse versículo não saía da minha mente. O Senhor ficava falando comigo, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. E aquilo ficou me incomodando muito, e eu fui pesquisar um pouco
o que era ser criado para a glória de Deus. E a palavra glória, eu fui dar uma pesquisadinha, vem do hebraico, eu não sei falar em hebraico, né, mas lá está escrito kablod. Kablod significa o quê? Honrar, riqueza e majestade, ou seja, você foi criado para mostrar para a sociedade, para mostrar no serviço, faculdade ou em qualquer lugar, a majestade, a glória de Deus, a riqueza de Deus. Você é a riqueza dele, você é o brilho dele na sociedade, no mundo. Você foi chamado, você foi formado para transbordar, brilhar essa glória, essa majestade, para você honrar o nome de Deus nessa terra. E o Senhor falava, você, Thomas, você foi chamado para honrar, como todos aqui foram chamados para me honrar, para transbordar, para brilhar a minha glória. Eu falei, amém, Deus, mas como eu faço isso com eficiência? Como eu vou transbordar? Como eu vou mostrar a sua majestade? Como eu vou mostrar para a sociedade, para os povos, para as nações, o quanto o Senhor é glorioso? E o Senhor começou a falar uma coisa comigo muito forte, que eu quero que abram comigo em 1 Tessalonicenses. É algo que o Senhor tem ensinado. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Senhor falava assim, que todo o espírito, alma e corpo sejam preservados. E eu falei, Deus, eu tenho que entender um pouco mais. Eu já aprendi que o espírito é de Deus, o sopro de Deus em nossas vidas. A alma, eu também aprendi onde está nosso caráter, a nossa personalidade. E o corpo é a carne. Aí eu falei, eu vou dar uma pesquisadinha, né? E eu pesquisei do grego, a alma significa psyche. Não sei se está certo falar no grego psyche, mas psyche. E tem algumas características no original que nos mostra que na alma está todo anseio, todos os sentimentos. Quando você sente fome e sede, é sua alma que anseia por isso, o apetite. E tem uma palavra muito interessante que diz que a alma é o lugar mais frágil e mais fraco do homem. Eu falei, opa, então tem alguma coisa aí. O Senhor falava, isso, na alma é o lugar onde o homem é fraco, é onde tem as grandes fraquezas do homem. Quando você deseja alguma coisa ruim, e você não consegue ter o controle de lutar contra aquilo, porque você está andando pela sua alma, você acaba caindo, mesmo estando na igreja, buscando ao Senhor. E aquilo foi me encucando muito. E aí o Senhor falou, lembra de Paulo? Daí ele deu aquela palavra em Romanos 7. Vamos abrir comigo? A gente vai folhear bastante a Bíblia hoje. Romanos 7. Eu quero ler do 14 até o 25. Romanos 7, do 14 ao 25, diz assim. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus,
mas com a carne da lei do pecado. Antigamente, quando eu lia isso, eu falava, é minha vida aqui. Eu vivo isso. Eu quero fazer o certo. Eu busco a Deus, mas sempre eu faço errado. Sempre eu vou lá e peco. Aí eu ficava nessa luta. E aí o que mais me chamava a atenção é quando no versículo 24, Paulo fala, miserável homem que sou. E quando eu lia, eu gritava com Paulo, eu sou um miserável. Porque eu não conseguia fazer o que era bom, o que era certo. Por quê? A alma é o lugar onde sempre vai pender para o pecado. É o lugar mais frágil do homem. E Paulo, ele está falando aqui antes, ele está falando na época que ele seguia a lei. Eu creio aqui que Paulo está refletindo até no momento que ele perseguia os cristãos. Porque Paulo, ele queria tanto fazer o certo, ele era tão zeloso à lei, ele era tão zeloso à palavra de Deus que ele tinha naquela época, que ele matava os crentes em obediência, porque ele achava que estava certo aquilo. E eu creio que depois, quando Paulo encontrou Cristo, quando Paulo lembrou do que ele fazia, ele escreveu isso. Ele falou, olha, o bem que eu queria fazer, que eu pensava que era o certo, mas na verdade eu estava fazendo mal. Porque naquela época eu andava pela alma. Naquela época eu ia pelos meus anseios, meus desejos, a minha carne. E eu e você, diante da sociedade, da família, diante de lutas, batalhas, muitas vezes a gente acaba pendendo sempre ao fazer o errado. A gente fala, não, hoje eu vou chegar em casa, eu não vou gritar com o marido. E aí vai lá, quando chega o marido, dá uma palavra, você solta a palavra. Eu não vou fazer mais isso com o filho. Aí vai lá e faz com o filho. Ou o filho chega, eu vou obedecer meu pai, e não consegue obedecer. E a gente começa nessa luta. E a gente fica nessa luta constantemente. Só que o Senhor nos ensina como vencer isso. Eu lembro quando eu estava nas antigas igrejas, eu lembro que o grupo de jovens era muito grande. E os jovens, você sabe, né, quando está reunindo só sai besteira, né, até na igreja. Eu lembro que naquela época, eu buscava assim, ia para vigílias, madrugadas, virava monte orando. Só que eu ainda não sabia usar o meu espírito, principalmente orar em espírito, eu não sabia. E conforme a gente ia fazendo as coisas, e eu tive algum problema, né, com o alcoolismo na minha adolescência, depois de 3 anos na igreja, lá na assembleia, né, orando, louvando a Deus, de repente eu estava, no final de semana, no bar com os meninos. E eu ficava me interrogando, como eu estou na igreja e hoje eu estou no bar? Depois de tanto tempo orando, subindo o monte, buscando ao Senhor. Eu estou dando um exemplo da minha vida. Por quê? Porque sempre quando a alma ela resolvia manifestar dentro de mim, com muita força, eu sempre pendia para o mal. Eu sempre ia com os desejos ruins. Sempre a alma, a carne, conseguia vencer. E isso me encucou muito, isso me deixava muito triste, porque eu queria servir ao Senhor, eu queria fazer o certo, eu nunca conseguia. Eu sempre ficava nessa interrogação, mas Senhor, eu busco tanto, por que as coisas não andam? Agora eu quero falar um pouco sobre o Espírito. O Espírito, ele vem do grego pneuma. Aqui no original está no pneuma, quando você dá uma pesquisadinha. E uma das características do Espírito, o Espírito só é presente apenas no homem. A gente já ouviu muito disso, né? Que o homem é o único que é o ser espiritual. O animal só tem corpo e alma. E o homem é o único ser que existe espírito, que é o Espírito de Deus. O homem é eterno por causa do Espírito. E lhe dá a capacidade de se comunicar com Deus. Uma característica do Espírito que está dentro de você é que ele é o único que te leva a se comunicar diretamente com Deus. Ele te dá essa capacidade de chegar a um nível espiritual que muitas vezes pela alma não dá, não tem condições. Pode significar o sopro vital, o alimento da vida com que o coração vive e sente. O princípio de vida é manifestado no sopro divino. Ou seja, o Espírito tem vida, ele tem um sentimento. E o único sentimento que o Espírito tem, o Espírito está dentro de você, é buscar a Deus com toda a sua força, entendimento, com tudo. O Espírito ele sempre vai te levar a buscar a Deus. O Espírito ele sempre quer te levar a mergulhar nas águas mais profundas com o Senhor. O Espírito é onde o Espírito Santo, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, começa a falar em línguas, o Espírito de Deus vem habitar dentro do Espírito, ele não vem na alma. Porque ele sabe que a alma é o lugar mais frágil, é o lugar onde te leva sempre ao erro, é o lugar onde te leva sempre a pensar coisas ruins, a incredulidade,
a oscilação. Agora não, o Espírito, se você fortalecer ele, se você fizer ele crescer, você vai conseguir passar por lugares, por situações que você nem imagina. Um exemplo que Deus me deu no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento eles estavam com o Espírito morto. E quando eu estava aqui orando, o Senhor falou para eu falar sobre um pouquinho de Ezequias. Eu queria que vocês abrissem Isaías 39. Obrigado. Eu vou ler Isaías 39, do 5 em diante. Diz assim: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e algum dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Todo mundo conhece Ezequias, né? Eu acho que se alguns não conhecem, eu vou contar um pouquinho da história dele. Lá em Reis, diz que Ezequias foi um rei que Israel nunca teve e nunca ia ter outro como Ezequias. Ele foi comparado a igual o rei Davi. Ele, quando pegou o poder, ele tirou todos os ídolos, tudo que o povo adorava de errado, ele refez tudo. E ele voltou o povo a adorar a Deus novamente. E Ezequias ficou com uma doença, uma úlcera. E Isaías, Deus mandou Isaías, vá até a casa de Ezequias, vai até lá o palácio e fala que Ezequias vai morrer. E Ezequias era um homem muito próximo, porque ele de Deus, né? Ele é um rapaz assim que adorava a Deus, ele queria fazer o certo, ele queria seguir certinho os mandamentos de Deus. Mas de repente, quando ele estava perto a morrer, Isaías chega e profetiza, e Ezequias fica muito aflito. Ezequias vira para a parede e começa a orar, e ele pede para Deus, Deus, não leve minha vida. E Deus manda Isaías voltar e profetizar novamente, por causa da sua oração. Você vai viver mais 15 anos. E aí Isaías fala, faça uma prova do Senhor. Você quer que o sol que está na escada, ele continue, né, mais ou ele retroceda? Isaías falou, quero que retroceda a sombra do sol. E aí Deus fez o sol retroceder. E a sombra retrocedeu. Que sinal fantástico. Deus mexeu na natureza por causa de Ezequias. E Ezequias continuou reinando. Só que de repente, Ezequias ele estava no palácio e vem alguns olheiros da Babilônia. E quando esses olheiros chegaram, ficaram sabendo que Ezequias estava doente, pediram para poder olhar o palácio. A palavra de Deus diz que Ezequias mostrou tudo, até os tesouros. Ele mostrou os tesouros para o inimigo. Ele deixou eles olhar a intimidade do reino dele. Isaías ficou desesperado. Isaías chegou lá no palácio e perguntou, o que você fez? Quem são esses homens? Ezequias falou, são pessoas que souberam que eu estava doente e vieram me visitar. E ele fala, e você mostrou o templo, as coisas, o segredo do seu reino? Ele falou, eu mostrei tudo. E ele fala assim, nada ficou escondido aos olhos deles. Eles viram tudo. Aí foi quando ele começa a profetizar. E Isaías começa a falar. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do reino. Só que o problema não é isso. O problema é o versículo 8. Olha o que Ezequias fala. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. O que isso significa? Ele era egoísta. Ele pensou só nele. E a palavra de Deus diz que Ezequias viveu mais 15 anos. Depois, quando ele morreu, os filhos dele levantaram altar para Baal. E aí em diante, o povo começou a se prostituir novamente. Porque ele pensou, eu estou vivo, então como eles não vão roubar agora, eu vou viver uma vida em paz. Então, a próxima geração, eles que, siga a vida deles, Ou seja, ele não olhou para o próximo, não olhou para a próxima geração. E a alma, ela é egoísta. A alma nos leva a isso. A alma não deixa, algumas vezes, a gente deixar herança.
deixar algo bom aqui na terra. A alma não deixa. A alma não permite isso. Porque a alma sempre pende para o mal. E sempre começa onde? Na mente. Ele fala aqui, e pensou. No meu reino vai ter segurança. Vai ter prosperidade enquanto eu viver, então está tudo bem. Agora a próxima geração que siga a sua vida. Outra pessoa, a Bíblia diz que Davi, segundo o coração de Deus, o grande rei. O que aconteceu com Davi? Um dia estava descansando no palácio, homem de guerra, ouvia a voz do Senhor, de repente viu Betseba. O que aconteceu? Pediu para buscar a mulher, adulterou. Em seguida chamou o marido, matou o marido também no homicídio. E era um homem segundo o coração de Deus. Só que tem um grande problema. Ele andava pela alma, porque o espírito dele estava morto. Mas Jesus, ele veio para consertar isso. Jesus veio para dar essa oportunidade de o sopro divino voltar a viver novamente. Jesus veio para consertar isso também. Veio morrer na cruz para isso. Para que eu e você andemos pelo Espírito. Para que eu e você possa sempre estar focado em adorar a Deus e a buscar a Deus. Mas a gente acaba trocando muitas vezes os valores. A gente esquece que nós fomos criados para a majestade, para a glória, para a beleza de Deus. E a gente dá muita ocasião para a nossa alma. As emoções, na hora de tomar uma decisão, a gente usa a nossa alma. E o Senhor está falando, eu quero que vocês usem o Espírito, o sopro divino. Eu gosto de falar que há uma partícula de Deus que colocou em mim e você quando Ele deu o sopro. É um pedacinho de Deus dentro de mim e de você, o Espírito. E nós temos que usar isso. Eu quero mostrar uma pessoa aqui na Bíblia. Ele andou 100% no Espírito. Acho que você pode até imaginar. Em nenhum momento ele deu ocasião para a alma dele. Porque ele conservou o Espírito irrepreensível. E eu quero falar sobre essa pessoa um pouquinho também. Eu quero abrir em João. Onze e 33. Diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Só até aqui. Todo mundo sabe aqui a história de Lázaro. Lázaro morreu. E foram chamar Jesus, olha, Lázaro está doente, vai visitar Lázaro. Jesus falou, não, ele está apenas dormindo. E aí depois, ao quarto dia, ele foi lá visitar Lázaro. E de repente, vem uma moça chorando. Se eu não me engano, primeiro veio Marta. E Jesus falou, não, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Depois vem Maria. E quando veio Maria, e Jesus viu Maria, os judeus chorando, a Bíblia diz, ele se agitou no espírito. O que eu quero dizer com isso? Se eu e você vai num velório, por mais que a pessoa não seja tão próxima da gente, muitas vezes quando você vê lá o familiar chorando, você acaba se comovendo. Algumas vezes até seus olhos, você acaba chorando também. Você está vendo a tristeza. Na verdade, você nem sabe quem morreu, você nem está chorando porque a pessoa morreu. Você está chorando pela tristeza dos familiares. Mas você chora pela alma, porque na alma é onde estão as emoções. Jesus aqui não chorou pela alma. A Bíblia diz, Jesus se agitou no espírito, porque o espírito também sente. Então dá para que os meus e os seus sentimentos, desde ir para a alma, onde é o lugar mais frágil, vá e aconteça no espírito. Uma das coisas que eu aprendi num momento bem difícil da minha vida, eu tinha que tomar uma decisão bem forte da minha vida. Eu estava assim, muito perturbado mesmo para tomar essa decisão. Eu nunca me esqueço, eu estava no trem, eu estava orando. Eu falei, Senhor, o que eu faço da minha vida agora? Eu nunca me esqueço, o Espírito Santo vem assim e falou no meu ouvido, não haja pela alma, mas haja pelo Espírito. E naquele momento, parece que toda aquela mágoa, tristeza, angústia que estava dentro de mim sumiu. Porque parece que eu fui para uma outra dimensão espiritual. E naquele momento, eu fiquei curado de todo tipo de sentimento. Eu fiquei curado de todo tipo de angústia. Naquele momento, eu olhei assim e falei, nossa, eu estou bem. E eu tomei a decisão, foi uma decisão excelente na minha vida. Eu não fiquei ansioso, não fiquei nervoso,
na hora, foi algo assim fantástico, que eu não sei explicar. Por quê? Porque eu resolvi escolher andar pelo Espírito. Eu resolvi que o meu sentimento tinha que se manifestar no Espírito e não na alma. É um pouco complexo no início. Porque você fica pensando, mas como eu vou andar pelo Espírito e depois como eu vou andar pela alma? Como eu vou fazer essa diferenciação? E aí, claro, a palavra de Deus ensina. A gente vai chegar lá. Mas aqui Jesus, no momento que ele foi visitar um amigo dele que faleceu, era uma família que Jesus tinha uma paixão, um amor muito grande. E ali naquele momento ele agitou-se no Espírito. Foi no Espírito que ele sentiu. Vamos a outro versículo aqui. É Marcos 2. Eu vou ler do 7 ao 8. Não, eu vou ler do 6. 6 ao 8. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Eu quero contar um testemunho que foi muito interessante, que aconteceu comigo uma vez. Eu estava como missionário aqui da igreja, e deu o meu horário, 6 horas, fui embora. E ali na Tiradentes, quando eu estava fazendo baldeação para a Luz, tem uma lojinha da Balduco. Eu falei, vou comprar uma bolacha, estava com muita fome, né? Eu falei, vou comprar uma bolachinha. Eu nunca me esqueço, quando eu entrei na lojinha da Balduco, eu olhei para uma mulher, que estava no balcão. Eu senti no meu espírito, foi algo fantástico. Quando eu senti no meu espírito que aquela mulher estava lançando algo contra mim, eu li a mente dela inteira. Nunca aconteceu isso, foi algo assim surpreendente. Eu entrei, algo bateu no meu espírito, e na hora, quando ela estava olhando bem fixo nos meus olhos. E quando eu olhei para ela, eu li a mente dela toda. Era coisa horrível. Ao mesmo momento eu virei as costas e fui embora com fome. Foi algo assim fantástico que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu senti no espírito algo vindo contra mim. Eu senti que ela estava já lançando pelos pensamentos algo que estava batendo no meu espírito. Foi algo assim fantástico. Eu não sei o que aquela mulher era, eu não sei quem ela era, mas ao mesmo momento que eu entrei e os olhos dela, desde quando eu entrei, ficou fixo em mim, eu senti que algo veio contra a minha vida. Só que acertou o meu espírito. E na hora eu li a mente dela assim, eu falei, eu vou embora daqui. É uma experiência assim fantástica. Vamos um pouquinho mais para frente. Lucas 4, eu não vou ler, mas Lucas 4 conta a história do momento que Jesus jejuou 40 dias. Como vocês veem, estou magrinho porque estou jejuando 40 dias. 23 horas. Estou jejuando lá na igreja, acaba dia 18. Isso porque 2 dias eu tive que interromper. Eu já perdi 8 quilos. Glória a Deus. Eu vou tentar manter. Jesus estava jejuando 40 dias. E Jesus teve fome, a palavra de Deus diz. E, de repente, aparece o tentador diante de Jesus e fala: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus podia pensar, que boa ideia, cara. Que problema há? Eu sou filho de Deus, sou Jesus. Eu tenho esse poder. Mas Jesus, ele veio para andar como um homem. Ele veio para nos ensinar. E aquilo, transformar a pedra em pão, parece algo simples, que não iria fazer ele pecar. Mas Jesus, em Filipenses 2, no versículo 5 em diante, diz que ele esvaziou-se a si mesmo e se fez forma humana. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele quis andar como homem, ele não ia usar o poder de Deus aqui na terra. Ele veio para andar como eu e você. E aí ele falou, não vou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois ele foi tentado em outras coisas. O que eu quero dizer? A tentação, Jesus 40 dias sem comer. Aquela boa ideia que Satanás deu para ele comer o pão. Aquela provação que ele estava tendo. Ele não conseguiria passar aquela provação se ele não tivesse em espírito. Se Jesus estivesse na alma,
A alma é onde anseia, é onde tem um apetite, é onde tem os desejos. Na hora ele ia falar, beleza, boa ideia, vou transformar a pedra em pão, e comia. E saciava a fome dele. Mas não, Jesus estava olhando espiritualmente. Jesus estava falando, não, existe algo maior. Existe um propósito maior. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito aqui. Eu não vou dar ocasião para a minha alma. Não, isso não. Eu não vou dar ocasião para os meus desejos carnais, não. Na verdade, eu vou andar em espírito, porque foi para isso que eu vim. Outra passagem que vocês conhecem muito. Jesus no caminho da crucificação. Eu duvido, se Jesus estivesse na alma, se ele conseguiria terminar a caminhada da crucificação. Não tinha como. Porque pela alma, pensa comigo. Seu filho te responde, a primeira coisa que você pensa, eu vou dar nele. Se alguém te dá um tapa, é natural algumas vezes que sem querer você revida, é o instinto da alma. Se alguém te ofende, algumas vezes cresce aquela raiva e você quer ofender a pessoa também. A alma te leva a isso. A alma traz a raiva. A alma, na hora, faz você revidar. E Jesus tomou tapa, soco, cuspiram nele, deixaram ele nu, zombaram dele. Se Jesus estivesse na alma mesmo, igual ele falou para Pedro, Pedro, você não acha que eu pedia aqui umas legiões de anjos e matava todo mundo, eu resolvia esse problema? Não, Jesus estava falando, não, pode bater, pode xingar, eu não vou fazer nada. Porque eu estou andando em espírito, eu sou um ser espiritual. Para isso que eu fui criado, para mostrar a glória, a majestade, a beleza, para honrar o nome de Deus. Andar em espírito te leva a isso, a honrar, a glorificar. A sua carne mostra a presença de Deus. O seu agir, o seu pensar, o teu falar é um falar espiritual. Mais para frente, eu quero trazer alguns benefícios de andar em espírito. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por isso, vivemos pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui, Paulo está ensinando a questão do Espírito Santo e viver da carne. Depois, mais para frente, ele fala dos frutos da carne e o fruto do Espírito, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar nesse versículo e falar, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Para você viver pelo Espírito Santo, você tem que deixar o seu espírito ter a sintonia, a sincronização com o Espírito Santo. Por isso que em Romanos, no 8, ele fala assim, que o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. E tem que ter uma sintonia entre o seu espírito e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fala com a sua alma. O Espírito Santo, ele não sincroniza, ele não flui na sua alma. Porque não é o lugar de ele trabalhar. O lugar que o Espírito Santo trabalha é no seu espírito. Por isso, que para você entender, mas algumas vezes a gente pergunta, né? Todo mundo aqui crê que está salvo e algumas pessoas têm dúvida. Mas quando o seu espírito está ativo, e o Espírito Santo tem sintonia, ou seja, livre acesso para trabalhar no seu espírito, se alguém pergunta, você tem certeza que está salvo? Na hora você fala, eu tenho. Porque o Espírito Santo testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Claro, nós conhecemos pela palavra. Se você aceitar Jesus, a todos aqueles que aceitaram, né, e confessaram que Jesus é o Senhor, esse é salvo, sim. Mas além disso, quando há uma dúvida, não existe dúvida quando você está em espírito. Quando você está na alma, você sente dúvida. Você fala, será que eu estou salvo mesmo? Eu faço tanta besteira. Eu penso tanta besteira. Por quê? Porque a alma deixa você em dúvida até na sua salvação. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, eu sentado, eu falei, você vai para a igreja? Ela vou. Você já aceitou Jesus? Aceitei. E você? Tem certeza que está salvo? Não sei não. Eu pensei, mas você está indo na igreja, né? Você já aceitou Jesus. Você ora, busca, ela, faço isso, faço sim. Você tem dúvida da salvação? Não sei, é difícil, né? Eu falei para ela, não. A palavra te garante que você já está salvo. Você já confessou o nome de Jesus, você está salva. Mas eu expliquei para ela, o que falta agora é você ativar o seu espírito. Para que o Espírito Santo te dê mais certeza ainda.
Tem um versículo em Efésios que eu não lembro onde está, mas diz assim, que o Espírito Santo é a garantia o Espírito Santo é a garantia da sua morada lá no céu. É algo assim. O Espírito Santo é o selo da sua garantia do que você vai receber no céu. Por quê? O Espírito Santo, quando ele vem habitar no seu espírito, ele sela. E ali ele começa a ter uma conversa muito íntima com você. Deus, quando ele quer te usar, ele vai te usar através do seu espírito. No Gálatas 6, 25, ele fala assim. Não, Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivermos, também temos que andar. Caminhar. Sintonia 24 horas, a todo momento. O seu Espírito e o Espírito Santo. Ah, mas eu estou no trabalho algumas vezes, lá também dá. Ah, mas estou na faculdade, também dá lá também. Ah, mas algumas vezes até brigando, dá também. O pessoal está lá te falando um monte, você está lá no Espírito. Isso dá. No trem, claro que dá. Eu lembro quando eu vim aqui direto para a igreja, o trem, a senhorinha com o cotovelo na sua coluna, o outro irmão lá, né, com o braço embaixo da sua cabeça, embaixo do braço do outro, e o Espírito Santo falando comigo. Eu falei, como isso, Senhor? Porque dá. A todo momento, não há lugar. Se você ativar o seu espírito, se você deixar ele na sintonia com o Espírito Santo, nenhum trem lotado vai deixar você triste. Nenhum trem lotado vai te impedir de você buscar mais a Deus. Nenhuma ofensa daquela pessoa que você mais ama não te abala. Não te abala mesmo. Aquela pessoa que você ama muito, ela vem e te ofende de uma maneira que você fala, mas por que ela fez isso? Que vem a mágoa, aí você fica ferido. Porque a alma é onde ficam as feridas. É a alma onde cria os machucados. Mas quando você está em espírito, a pessoa fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro, você fala, eita, preciso orar mais por ele. E depois você está abraçando e beijando. Isso é real? É real. Porque Deus te criou para você resplandecer a majestade, a glória, a beleza dele. Foi para isso que eu e você fomos criados. Deixa eu olhar aqui na colinha. 1 Coríntios... Dois. Quero ler. Quero ler do 12. Quero ler do 12. 1 Coríntios 12. Diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu quero enfatizar um pouquinho o versículo 14 e o 15. Não, eu quero só o 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Todas, sentido da palavra absoluto. Todas as coisas. Da menor à maior. Uma das coisas que eu percebi, que quando você começa a crescer muito o seu espírito, você começa a utilizar muito ele, algumas conversas de algumas pessoas te irritam. Mas não é irritar irritar no sentido de
pô, que pessoa está falando besteira. Não, de menosprezar a pessoa. Mas é uma conversa que não prospera. É uma conversa que você percebe e fala, isso não vai dar fruto. É uma conversa que perde um pouco de tempo. E você acaba, né, como diz minha sogra, sai a francesa. Você sai a francesa e ninguém percebe. Por quê? Porque aquilo não está te edificando. Aquilo não está dando fruto para você. Aí você, mas então eu vou virar uma pessoa chata? Não. Você tem que influenciar eles também a conversar conversas espirituais. Você tem que ser esse canal. Você tem que mostrar que muitas vezes a gente está perdendo tempo com conversas vãs, que não dão frutos. E a gente tem que começar a dividir mais coisas espirituais. Porque o desejo de Deus é isso. E aqui fala, você vai discernir todas as coisas, das pequenas às maiores. Quando vir uma coisa tentar te afetar, você já antecipou essa coisa, já antecipou a frente do inimigo. Porque você é um ser espiritual, você já discerniu. O inimigo não vai conseguir atuar na sua vida. Dentro de casa, com filhos, maridos, com esposas, trabalho, tudo. Você se antecipa ao agir do inimigo, porque você é espiritual. E aqui fala, ele mesmo, por ninguém, é discernido. Eu vou contar um testemunho muito legal. Esses dias, eu fui... Tem uma Bíblia que o pastor Felipe tem, chama Palavra-Chave. Eu queria muito essa Bíblia, para poder, né... Para poder ver algumas coisas assim, né, a mais, né, ter um entendimento assim um pouquinho melhor de algumas palavras do grego, do hebraico, né? Não que isso para mim não é bom para você conseguir entender melhor algumas coisas da Bíblia. Mas aí eu fui conversar com um menino que começou comigo na obra. Eu não vou citar o nome dele, mas é muito amigo meu. Eu fui na casa dele, acordei a família toda, eu falei, eu quero a Bíblia, rapaz, me dá a Bíblia. E quando nós estávamos conversando, ele hoje está pregando o Brasil inteiro, sabe? Deus tem feito uma obra muito bacana com ele em questão de pregação. E eu percebi que, eu falei, vou puxar um assunto com ele, né? E aí quando eu comecei a falar um assunto espiritual, ele me olhou com uma cara de interrogação. Ele não entendeu. E eu falei assim, eu pensei, senhor, como ele não está entendendo isso, está pregando o Brasil inteiro, né? E eu fui ver uma pregação dele. Infelizmente, não julgando, pelo amor de Deus, a pregação dele é uma pregação que é a igreja contra a igreja. É um irmão contra um irmão. Ah, se alguém fere um profeta, se alguém na igreja te feriu, Deus vai julgar por você, Deus vai destruir seus inimigos, mas não é o inimigo espiritual, é as pessoas da igreja, o irmão da igreja. Algumas vezes ele prega que Deus vai destruir aquele irmão da igreja que está te perseguindo. Isso é uma manifestação da carne, da alma, minha e sua. Eu brigar com o meu irmão. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos espirituais. Quem é espiritual não tem problema com briguinha, com ideias teológicas, com coisas assim. Não, isso daí é besteira, isso aí é o mundo prega. Não, dentro da igreja, o Senhor quer que a gente tenha uma sintonia espiritual. Para o Espírito Santo ter liberdade de inundar todos. E uma das coisas que eu tenho falado muito em Itaquá, é que no dia que todos despertarem espiritualmente, quando você entrar na sua casa, você não vai precisar falar nada. A glória de Deus vai se manifestar tão forte que toda a sua família vai vir para a igreja. Quando você se tornar um ser espiritual. E muitas vezes a gente não está transbordando essa glória, por quê? Porque a gente está dando mais ocasião, algumas vezes, para a minha vontade, que está na alma, o meu desejo. E aqui fala... Ele mesmo por ninguém é discernido, ou seja, as pessoas não vão te entender algumas vezes. As pessoas vão olhar com você com cara de interrogação, o que você está falando? Eu estou falando de coisas espirituais. Nós somos seres espirituais. Temos que dividir segredos espirituais. Paulo fala, né? Nós estamos dividindo verdades espirituais. E a Bíblia, para você achar os segredos, ela é espiritual. Aqui mais para frente ele fala, né, no 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Quando você se torna um ser espiritual, você vai ter a mente de Cristo. Isso é fantástico. Você vai pensar como Cristo. Vai andar como Cristo andou aqui nessa terra. Mas ele promete que eu e você vai fazer coisas ainda maiores. Glória a Deus, aleluia. Jesus, uma vez, quando Jesus estava falando com a samaritana, lá no João 4, você conhece bem essa história, os discípulos foram comprar pão e viram ele conversando com a mulher, e aí ofereceram o pão para ele depois.
Você não está com fome? Será que ele trouxe alguma coisa para comer? Perguntaram. Ele falou, o alimento que eu tenho, vocês não têm. Eles falaram, será que ele trouxe um pão escondido? Não, não era isso. Jesus estava falando, o alimento que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. Um ser espiritual, muitas vezes você, quando você estiver transbordando espiritualmente, você vai deixar algumas vezes de comer. Você vai deixar os seus compromissos, vai cancelar tudo. Fala, não, a glória de Deus, o alimento que eu tenho é fazer a vontade de Deus. Você fala, então tá falando que eu tenho que largar tudo e virar missionário? Não, pelo amor de Deus, não estou falando isso não. No seu serviço você vai fazer isso. Aonde você andar você vai fazer isso. Na faculdade você vai fazer isso. Quando você começar a ser um ser espiritual dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da sua casa, vai começar a ser diferente. Porque você vai pensar igual Cristo pensou. Quando você for tomar uma decisão, você vai discernir tudo, porque você tem a mente de Cristo. E você vai começar a tomar decisões onde a sua vida vai ser mudada por completo. Não vai ser mais emoções. Não vai ser mais, você não vai mais se precipitar. Você não vai pensar só em você. Agora o seu olhar vai ser um olhar diferente. Um dos testemunhos que eu tenho, que foi algo assim meio fantástico que aconteceu na minha vida, foi que quando meu pai era um rapaz assim, onde foi muito maltratado pela família. E uma das características, isso é que meu pai me diz, né? Uma das coisas que as irmãs botavam ele para fora de casa e não deixavam ele entrar mais. Isso é uma das coisas que o pai me contava. E eu cresci igualzinho meu pai. Eu lembro que quando meu pai me levava no mercado, eu comprava chocolate, bolacha, chegava para a Paola e para a Gislene e falava, o pai me deu, ó. E aí escondia tudo lá no meu armário e comia sozinho. E elas falavam assim para mim, você é egoísta. Você é egoísta. E aquilo me machucava, porque eu pensava, nossa, eu sou egoísta. E quando eu comecei, né, a orar em línguas, uma das coisas que Deus me ensinou, falou, eu vou tirar algo de você, que está na sua alma. É ser egoísta. Você não pode ser egoísta. E eu falei, como o Senhor vai me ensinar? Ele falou algo simples. Mas aí ele não falou nada, ficou quieto. Eu falei, tá bom, então vamos continuar. Aí um dia, minha mãe comprou uma passatempo e deixou no armário. E como de costume, quando a minha mãe comprava passatempo, eu pegava, guardava e comia tudo sozinho. E quando eu peguei a bolacha, já estava aquele sorriso, né? Aquele sorriso, desculpa a palavra, maligno no meu olho, no meu rosto. Eu peguei a bolacha e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Você pega 2 só e deixa o resto para sua irmã. Eu falei, esse é o ensinamento de não ser egoísta? Ele falou assim, algo simples você vai aprender para um dia você ser tratado nas coisas grandes. E aí eu comecei, toda vez que tinha uma bolacha, eu ia todo empolgado. E aí a empolgação foi diminuindo. Chegou ao ponto que eu falei, nem vou comer bolacha, deixar para todo mundo. Algo simples, uma bolacha. Mas foi algo onde Deus me ensinou, o Espírito Santo falou. Um ser espiritual inicia por aí, coisas pequenas. Se você tem algo que está dentro de você, que você não consegue tratar, não sei, talvez um orgulho, talvez algo, um egoísmo, uma ferida. O início é você ser tratado nas coisas pequenas. E para você iniciar esse tratamento, você tem que ser um ser espiritual, ativar o seu espírito. E uma das maneiras de iniciar o despertar espiritual começa em João. Estou finalizando. João 4, versículo 20. João 4. Vamos ler do 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, quando fala para a samaritana, ele não fala, eu quero que você ore pela sua alma. Eu quero que você inicie uma oração na sua linguagem. Não, ele fala, os verdadeiros adoradores, está chegando o tempo. O reino de Deus, através do Espírito Santo, o governo dele está vindo, vai chegar. E ali em diante eles vão começar a adorar em espírito e em verdade. Não será uma adoração pelos desejos dele, pelas vontades deles. Não vai ser uma adoração conforme vocês querem adorar, igual vocês estão brigando, se é para orar no monte ou se é para orar em Jerusalém. Não, não.
Os verdadeiros adoradores vão adorar em qualquer lugar, porque eles vão adorar em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. O que é adorar em espírito? A gente já falou muito isso aqui, mas eu quero trazer a nossa memória. 1 Coríntios 14. Isso é o início para o seu espírito ser desperto. 14:2. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Adorar em espírito. Para você começar a adorar em espírito, é você começar a orar em todo momento em mistério, que é em espírito, em línguas, em todo o momento. E aí você vai começar no versículo 4, se edificar a si mesmo. E aí você vai começar a falar, desperta espírito. Espírito, eu quero ouvir a Deus. Desperta meu espírito. E quando você despertar o seu espírito, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tudo na sua vida muda. O seu jeito de falar, de agir, de se comunicar, de andar, tudo muda. É algo surpreendente que acontece na sua vida. Mas é necessário dar iniciativa a isso. Praticar. E falar em línguas foi algo que no início, eu estava tão empolgado por causa do pó de ouro. No início, o que me fez falar muito em línguas foi o pó de ouro. Eu me trancava no quarto, eu nunca me esqueço, ficava lá 6, 8, 12 horas. Botava o louvor lá, eu ficava pegando só louvor de 10 minutos, para o tempo passar mais rápido. E ficava lá orando. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo mais forte, aquela intensidade. E foi quando eu comecei a ser tratado da bolacha. E aí da bolacha foi coisas mais sérias. Aí quando, de repente, o Espírito Santo me mostrou que existe autoridade. Os pastores são autoridades, porque eu não acreditava nisso. Eu não acreditava em cobertura espiritual. Ou seja, de uma pequena bolacha, o Senhor me levou a entender que a autoridade tem que ter o respeito. E dali em diante, o Senhor foi me levando a horizontes, foi dons, maravilhas, algo fantástico. E eu falo, hoje eu vivo grandes milagres, pessoalmente, algo pessoal, com Deus. Eu acordo com Deus falando no meu ouvido, Thomas, levanta, eu quero ouvir sua voz. E eu fico assustado, e aí eu levanto, e vou lá orar. E na madrugada o Senhor tem falado coisas fantásticas. E Ele fala, Thomas, é para todos. Porque eu procuro os verdadeiros adoradores. São aqueles que oram e buscam em línguas e despertam o Espírito. Então, algo que eu quero deixar para mim e para você, que a gente nunca pode se esquecer, é necessário que o nosso espírito desperte. Eu tenho certeza que quando o seu espírito despertar, todos os desejos que você pode ter da carne, fraqueza, você vai passar por cima tranquilo. Você vai receber libertação tranquilo, sem você mesmo menos perceber. Seu caráter vai começar a ser tratado. E aquilo que te escraviza tanto, você vai ser liberto muito fácil. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar posse dessa palavra.